Ok, pessoal, dando sequência na segunda parte do vídeo com o tema classificação de cadeias carbônicas. Na primeira parte do vídeo eu expliquei a diferença de cadeia aberta e cadeia fechada, cadeia aromática e não aromática, cadeia ramificada e cadeia normal. Agora nós iremos trabalhar com os tipos de ligações entre os átomos de carbono, quando eu classifico a minha cadeia carbônica em dois itens, seja ela cadeia carbônica saturada e cadeia carbônica insaturada. Para poder classificar uma cadeia carbônica saturada, você tem que prestar atenção em um pequeno detalhe. A estrutura ela irá apresentar apenas ligações simples entre carbono. Vou repetir mais uma vez. Ligação simples entre carbono, exclusivamente com carbono. Igual aqui. Ó. Nessa estrutura eu tenho ligações simples, como você pode observar, ligação simples, outra ligação simples, outra ligação e outra ligação. Mas eu tenho uma ligação tripla aqui. Muito bem. Mas essa ligação tripla não está sendo feita entre carbono, mas ela está sendo feita entre carbono e nitrogênio. Por esse efeito, eu não considero ela sendo insaturada. Ligações simples entre carbono, como estou destacando. Então, quando você tiver apenas ligação simples, eu classifico a minha cadeia sendo saturada. Cadeias insaturadas. As cadeias insaturadas são aquelas que apresentar, no mínimo, uma ligação dupla ou uma ligação tripla entre carbonos. Vou destacar novamente aqui, ó, ligação entre carbonos. Vamos observar um exemplo. Olha só, eu tenho uma ligação dupla entre carbonos. E aqui eu tenho uma ligação tripla entre carbonos. Quando isso acontecer, quando você observar que na sua estrutura existir uma ligação dupla ou uma ligação tripla, eu vou dizer que a minha cadeia carbônica ela é classificada como insaturada. Quando você observar que na sua estrutura existir apenas ligações simples entre carbonos, você vai classificar a sua cadeia carbônica como saturada, ok? Então, a diferença é muito simples nas duas estruturas. Ou apresenta ligação dupla ou tripla, ou não apresenta, ok? Então, classificamos de acordo com a presença de ligações. Vamos para o próximo item. Bem, pessoal, o próximo item nós vamos classificar de acordo com a natureza dos átomos que compõem a cadeia. Ou seja, vamos classificar sendo homogênea ou sendo heterogênea. Vamos entender a diferença básica entre as duas classificações. Primeiro, classificações homogêneas significa o quê? Somente é constituída somente por átomos de carbono, ou seja, carbono ligado a carbono, como exemplo que eu coloquei para vocês. Professor, mas na estrutura eu tenho um elemento oxigênio, tanto na primeira como também na segunda estrutura eu tenho um elemento oxigênio. Mas a pergunta é, esses oxigênio está ligado diretamente, ou melhor dizendo, está localizado diretamente entre carbonos? A resposta será não. Então, quando você tiver oxigênio na estrutura, igual aqui, mas esse oxigênio não estiver entre dois carbonos, você classifica sua cadeia carbônica sendo homogênea. Vamos observar agora a classificação de cadeias heterogêneas. Para classificar uma cadeia heterogênea, é muito simples também. Você tem que observar quando ele vai aparecer oxigênio, nitrogênio, enxofre ou elemento fósforo. Esses elementos, quando ele aparecer, você tem que prestar atenção se ele está ligado diretamente ou entre carbonos, igual ao nitrogênio. Se você observar, esse nitrogênio está entre carbonos. Quando o nitrogênio, ou o oxigênio, ou o enxofre, ou o fósforo estiver entre carbonos,
você classifica a sua cadeia sendo ela heterogênea. Olha só, vamos observar aqui, ó, o oxigênio. Esse oxigênio, ele está localizado entre dois carbonos? Sim, está localizado entre dois carbonos. Se ele está localizado entre dois carbonos, classifico a minha cadeia sendo heterogênea. Professor, mas esse oxigênio aqui, ele não está entre carbonos. Eu classifico ele sendo o quê? Nada. Você só vai classificar como heterogêneo se o oxigênio estiver entre carbonos. Ele não está entre carbonos. Então, se eu fosse analisar por apenas este oxigênio, eu não classificaria minha cadeia sendo heterogênea. Ok? Vamos imaginar que eu tivesse, no lugar deste oxigênio, se eu tivesse carbonos. Pronto, eu tenho um carbono aqui. Carbono, 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 carbono e carbono. Poderia classificar essa estrutura sendo heterogênea? Não, você não irá classificar sendo heterogênea. Por quê? Entre os átomos de carbono não existe nenhum elemento classificado como heteroátomo. Professor, mas eu tenho oxigênio, mas esse oxigênio não está localizado entre dois carbonos. Então, nessa situação, essa cadeia se classificaria sendo homogênea. Mas, como eu tenho um oxigênio entre carbonos, ela não é classificada como homogênea, mas sim heterogênea. Ok? Então, a diferença entre homogêneo e heterogêneo é muito simples. É só você verificar. Existem ligações entre carbonos. Se existir qualquer elemento diferente entre carbonos, igual eu estou citando nitrogênio ou oxigênio, classifica heterogêneo. Só existir nitrogênio ligado, só existir carbono ligado a carbono é homogêneo. Oxigênio ou nitrogênio não estando entre carbonos é homogêneo da mesma forma. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Vamos para o próximo item. O próximo item agora será a sinopse das cadeias carbônicas. Olha só, cadeia carbônica alifática, aberta ou acíclica são elas normal, reta ou linear, ramificada. Fechada, aromática, cíclica, não aromática, alicíclica e assim por diante. Ou também saturada, insaturada, homogênea e heterogênea. Isso aqui é como se fosse um resumo, ok? Vamos para um exercício resolvido. Esse exercício resolvido, vamos prestar atenção, ok? Nós temos uma estrutura ao qual ele pede para você determine a fórmula molecular e a classificação da cadeia. A fórmula molecular é quando você determina o número de carbonos, o número de nitrogênio, o número de oxigênio, o número de fósforo que tiver. Todos os átomos presentes em uma molécula. Então, aqui nós temos, olha, um carbono, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Ok. Hidrogênio, duas ligação, 2 hidrogênio, duas ligação, 2 hidrogênio, 2 hidrogênio aqui também. Aqui também. Aqui não vai nenhum hidrogênio, porque já está completa as 4 ligações. Contando o número de hidrogênio, eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, mais uma aqui, 11. Oxigênio uma vez e nitrogênio uma vez. Então, nós temos a fórmula molecular. Agora, vamos classificar a cadeia. Vamos lá. Classificando a cadeia, vamos prestar bem atenção agora. Essa cadeia, ela é aberta ou ela é fechada? Ela é classificada como fechada. Ela é saturada ou ela é insaturada? O que seria saturada? Ela apresenta ligação dupla ou ela apresenta apenas ligações simples entre carbonos? Ela apresenta só ligações simples entre carbonos. Então, eu classifico ela sendo saturada. Ela é homogênea ou ela é heterogênea? Homogênea se eu tivesse apenas carbonos ligados a carbono. Heterogênea
se eu tiver um elemento diferente de carbonos entre carbonos. E eu tenho, que é o nitrogênio, então eu classifico ela sendo heterogênea. Mononuclear ou monocíclica? Eu tinha esquecido de explicar essa parte. Mononuclear ou monocíclica significa quando ele apresenta apenas um ciclo apenas. Mono, um. Cíclica, ciclo, ou seja, um ciclo de carbonos. Ok?